A quem você tem dado ouvidos? Ah, é um grande amigo, Noemi. Você não conhece. É uma pessoa muito centrada, bom senso. Essa pessoa você pode confiar. É, não, olha, fulano falou isso, né? Tudo que ele fala procede. É mesmo? Cuidado, hein? Se você olhar a história de Neemias no capítulo 6, você vai descobrir que é melhor sim um inimigo declarado do que aquele que está bem ao seu lado, sorrindo. E essa história é cheia de suspenses e drama. Vamos descobrir que história é essa de Neemias, hein? Vamos lá? Primeiramente, é importante a gente identificar quem era Neemias. Aí a gente vai conseguir entender melhor a inteligência de Neemias, a visão que ele tinha a respeito das questões que o envolviam, não é? Ele era o copeiro do rei persa Artaxerxes I. E ele estava envolvido em questões de confiança do rei, ele cuidava das questões políticas, da segurança do palácio, e por ter essa confiança, o rei Artaxerxes concedeu um tempo para Neemias ir a Jerusalém e socorrer aquele povo, seu povo, na construção do muro de Jerusalém. Era um período pós-exílio da Babilônia, né? Agora era o reinado persa que estava dominando. Babilônia caiu e aquele povo voltou para a sua terra, o povo judeu. Esse povo precisava reconstruir a sua cidade e estava na fase de reconstrução dos muros da cidade. E Neemias era um líder visionário que envolvia todo aquele povo num trabalho de reconstrução de Jerusalém. Mas é claro que isso desagradou os seus inimigos. Desagradou aqueles que não queriam a reconstrução da cidade. Afinal de contas, como eles iriam entrar na cidade com o muro erguido? O principal objetivo de Neemias não somente era a reconstrução do muro, a questão da segurança, mas de fortalecer, reformar aquela aliança que o povo de Israel sempre teve com Deus. Mas há sempre as oposições externas. Então, os inimigos de Neemias pensaram num plano. Vamos afastá-lo da sua função, daquele local. Vamos marcar uma reunião, vamos conversar com ele e lá nós podemos aprisioná-lo, nós podemos matá-lo. Vamos impedir que ele continue nessa obra. Resolveram convidar Neemias para uma conversa, para um diálogo, não é? Pessoas que se mostravam interessadas em querer saber mais, né, daquele empreendimento. Neemias, venha conversar com a gente lá naquela vila. O que eles se esqueceram é que Neemias era um homem guiado pelo Espírito Santo. Ah, Neemias recusou o convite. Interessante, né? Há lugares que nós não devemos nem pisar. Sabem qual foi o recado de Neemias? Olha, estou fazendo uma grande obra e daqui eu não posso me ausentar. E você pensa que os inimigos, eles desistem facilmente? Não. Mandaram 4 vezes o mesmo recado para Neemias. Eu penso que eles estavam tentando vencer Neemias pelo cansaço, né? Pois é, os inimigos de Neemias, percebendo que ele não iria ao encontro deles, mandaram uma carta aberta para quem pudesse ler para Neemias. E essa carta tinha o seguinte conteúdo: Neemias, está circulando a notícia que você está se empenhando nessa obra porque você quer ser rei.
Você já está querendo ocupar o lugar do rei. Desce daí da sua obra e vem aqui explicar para todos nós que conversa é essa. Você percebe que agora o tom já está aumentando? No início era, né, tá, vamos conversar. Agora o tom já é acusatório. Mas, novamente, Neemias era um homem temente a Deus. Ele percebeu que o conteúdo daquela carta era falso e entendeu que os seus opositores queriam colocar nele um medo, porque imagina se essa carta cai nas mãos do rei. Neemias não temeu, não. Ele simplesmente mandou o seguinte recado: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Neemias se defendeu, mandou o recado e não perdeu muito tempo, não. Quando um plano não dá certo, se parte para outro. Esses homens maus partiram para o plano mais perigoso. Esse sim é um plano fatal. Eles pensaram na maior armadilha que pode ter. Os inimigos de Neemias pagaram, subornaram amigos de Neemias, pessoas que Neemias tinha por uma excelente reputação. Sabem aquelas pessoas assim que você confia, que você diz, não, esse é meu amigo, esse é camarada. Pois é. O que eles pretendiam? Que esses homens de boa reputação dessem conselhos a Neemias que fizessem a sua obra naufragar. Semaías era o principal deles, né? O amigo de Neemias. E ele começa a incutir a ideia na mente de Neemias de que, olha, está vendo? Você está correndo perigo. E o único lugar que você poderá ficar seguro é lá dentro do templo. Vamos correr para o templo, porque esses inimigos seus querem matá-lo e eles vão matá-lo. Você precisa agora se socorrer no templo. Por mais que Semaías, esse seu amigo, pudesse ter alguma influência sobre ele, por mais que Neemias pudesse considerá-lo como de boa reputação, Neemias não colocou esse conselho humano de um homem acima do que a voz de Deus falava a ele. Vocês percebem a importância disso? Neemias, ele sabia que o seu empreendimento, ele estava sendo comandado por Deus, ele sabia o que implicaria essa fuga dele para dentro do templo. Iria de encontro à sua fé, à sua demonstração a todo aquele povo da sua confiança em Deus, que Deus estava guiando todo aquele projeto. Não cabia uma fuga naquelas circunstâncias, naquele momento. Sabe o que iria acontecer com aquele povo? Eles vendo o seu líder, né, que guiava todas as ações daquele empreendimento, que eles ajudavam, correndo e se escondendo, o que eles iam fazer? Eles iam correr e cada um cuidar da sua segurança. Se Neemias correu para se proteger, imagine o que vai acontecer com todos nós. Vamos, ó. E a obra ficaria toda desprotegida. Percebe? Que perigo, que conselho de amigo! Como Neemias era um homem que tinha comunhão com Deus, ele não demorou a penetrar no verdadeiro caráter e objetivo do seu conselheiro. O pior é que não era somente Semaías, havia um grupo de amigos de boa reputação, os caras, endossando tudo aquilo e no mesmo sentido. Você já pensou como é você resistir e não sucumbir a um grupo de pessoas assim, influentes, em ter que ir no sentido diferente dessas pessoas? Difícil, não é? Mas foi com essa coragem
que Neemias se livrou de um grande problema. E vocês sabem o que Neemias respondeu para esse grupo de amiguinhos? Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Simples assim. A obra prosseguiu. E o muro foi ficando alto e alto e alto, e a obra foi concluída. E lá de cima do muro, Neemias, aquele povo, podia olhar os seus inimigos lá embaixo, incapazes de fazer qualquer coisa contra eles. Inimigos derrotados, inimigos que reconheceram que aquela obra, que aquele muro foi construído por um Deus. Porque somente com um Deus se consegue vencer todas as ciladas dessa vida. Neemias sucumbiria, mas esse Neemias que é ligado com Deus, esse ninguém derrota. Percebem? Como essas histórias são tão atuais, não é mesmo? O que nós podemos falar de nós hoje? Sempre haverá inimigos, pessoas más, tentando derrubar pessoas tementes a Deus, que têm seus projetos. Sempre haverá pessoas que se incomodam com um bom trabalho feito sob a direção de Deus. Então, como você e eu precisamos agir? Sabe, muitas vezes nós confundimos, eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa, então eu tenho que ser boazinha com todo mundo. Sim, eu tenho que ser uma pessoa boa e refletir o caráter de Deus para todas as pessoas. Mas ser bonzinho não significa que você tem que descer o muro para ir lá conversar num lugar distante e fazer o que os seus inimigos estão querendo, pedindo. Ser bonzinho, ser um cristão, não significa que você tem que atender o conselho daquele amigo que diz que você tem que fugir. Não, não, meu querido. Você precisa ouvir a voz de Deus. Deus usa, sim, outros amigos, Deus usa pessoas para dar bons conselhos. Se o que esse seu amigo está falando vai ao encontro do que Deus espera de você, é uma coisa. Se for diferente, não escute, meu amigo. A primeira voz que você precisa ouvir é a voz de Deus. Pode ser a pessoa mais linda do mundo, a pessoa que você mais ame, a pessoa que você mais tem em alta conta. Se o que ela tiver aconselhando você, falando, levando você a acreditar, for diferente do que Deus espera de você, não escute. Neemias sabia que o que Deus mais esperava dele naquela obra era que ele reerguesse aquele muro. Deus estava com ele, ele sabia disso. Como que ele ia fugir para o templo, para proteger a sua segurança? Ele ia colocar toda a sua fé para baixo. Como quem diz, olha, esse Deus aí, olha, não sei não, eu vou lá correr para me proteger. Veja que eu estou falando desse aspecto mais sutil, porque quando o inimigo é declarado, você logo se protege. Mas eu estou falando das sutilezas mesmo, das pessoas que nós amamos, das pessoas que estão por perto. Será que podemos confiar mesmo? Quero dizer, nós precisamos passar mais tempo com o nosso amigo Jesus, com aquele que nós sabemos que não falha, com o nosso Deus, com o nosso Pai de amor, que sabe todas as coisas, que incute em nós os seus princípios, que ninguém pode relativizar. Ele nos dá a direção para todos os nossos projetos, nossas ações, né? O que nós buscamos, nossos sonhos, o que é o certo a ser feito. Deus é que vai nos dar essa certeza. Nós precisamos ter mais a coragem de Neemias ao falar, não posso ir. Estou trabalhando. Diga não na hora que você precisa dizer não. Meu amigo, eu amo muito você, mas essa sua direção não é a que eu vou seguir. Eu estou indo ao encontro da palavra de Deus. Meu amigo, o que Deus diz para mim é diferente desse seu conselho. Que a sua resposta seja essa aqui de Neemias. Acha que eu sou um homem que deveria fugir? Não sou essa pessoa. Não,
eu não irei. Saiba dizer não aos homens para dizer sim a Deus. Se você já identificou um Semaías na sua vida, aquele amigo que não é amigo, se afaste dele. Siga o exemplo de Neemias, que aí você estará em maior segurança. É triste, né? Mas importa mais agradar a Deus. Coloca isso na sua cabecinha. E por fim, meus queridos, a fé daquele que está avançando não se debilita. Ela só vai crescendo e crescendo, por mais que sejam difíceis as circunstâncias. Porque quem está desenvolvendo cada vez mais essa fé percebe o tamanho do amor, o poder, a graça do nosso Deus, preço da salvação. Quem importa agradar? Quem importa seguir? Aquele que deu a sua vida por nós, aquele que nos ama, aquele que quer nos salvar. A Ele importa seguir.